Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão sobre o banimento do Brasil da comunidade internacional no que diz respeito a viagens aí, a questão do turismo, tá? Eu separei para vocês algumas coisas e nós vamos aí amarrando as informações, ligando os pontos para vocês entenderem a profundidade desse assunto, tá bom? Aqui, ó, em 7 de junho de 2021, aí no mês passado, Espanha reabre fronteira para turistas vacinados. Brasileiros não foram inclusos. Então aqui a gente vê toda a narrativa, né, de que brasileiros não poderiam entrar. França flexibiliza a entrada de viajantes no país, mas Brasil fica fora da lista. Também foi publicado aqui pela UOL no dia 4/6, início de junho, né? O governo francês anunciou as novas regras de entrada no país, né? E aí Brasil fica de fora. Na Alemanha é a mesma coisa, né? Brasileiros ainda não podem entrar. Aqui, a BBC publicou sobre a doença, porque os brasileiros devem ficar fora do plano de retorno de turistas à Europa. Isso aqui, ó, maio, tá vendo? A Comissão da União Europeia recomendou uma diminuição das restrições para a entrada de pessoas fora do bloco, para viagens não essenciais. Mas aqui eles colocam, né, que por que o Brasil vai ficar fora aí da lista? Vamos chegar lá. Aqui, o portal Viagem e Turismo da Abril. Portugal reabre para turistas, mas brasileiros continuam barrados. Aqui, ó, 20 de maio também saiu a notícia. União Europeia decide liberar viagens para turistas dos Estados Unidos e de outros 5 países. A medida tem que ser aprovada, o Conselho Europeu deve entrar em vigor aos próximos dias. Brasil segue fora da lista. Aqui, dia 16 de junho. E agora aqui mais recente, né, hoje, a Alemanha vai melhorar aí as restrições para viajantes do Reino Unido, Portugal e também aqui, ó, Rússia, Índia. Ué, mas a Índia não é onde está tendo a variante? Que está ameaçando o mundo todo aí? Então, mas a Alemanha vai flexibilizar, vai deixar as pessoas entrarem? Ué, que coisa estranha, não entendi. Não é mesmo? Olha aqui peguei algumas informações, né? E aqui, ó, veto a brasileiros frustra sonhos na Alemanha, 28 de junho aí, tá vendo? Tem muita gente, muitos brasileiros que estão aí no Brasil, que têm contratos de trabalho, brasileiros que têm vagas em universidades, bolsas, e eles não conseguem entrar aqui. Pessoal, eu queria que vocês pensassem um pouco. Não é uma questão de saúde, tá? Porque se fosse uma questão de saúde, você consegue provar por A mais B que você não tem uma doença. Você consegue fazer quarentena em outro país, se for necessário. Você consegue fazer um teste PCR, já que é para acreditar na ciência, então faz o teste PCR, né? Mostra que tá negativo. Toma picada, né? Para quem quer, mostra que tá picado, porque tem picada aí no Brasil que tá já liberada aqui na União Europeia, né? Como a Pfizer, como a AstraZeneca, né? A Johnson, enfim. Então você consegue provar, mas a questão, gente, ela é política, ela é mais profunda do que a gente imagina, não é simplesmente sobre saúde. Tá vendo? Com pandemia, brasileiros não conseguem entrar na Alemanha apesar de contratos de trabalho. A emissão de visto está paralisada e o consulado diz que passaportes podem ser retirados, mas sem as permissões de trabalho. Então essas pessoas não conseguem entrar. Agora vamos ver por quê. Lá desde 2019, começou-se um impasse com o presidente Bolsonaro e países daqui da União Europeia em relação ao clima, em relação a queimadas, em relação à proteção ambiental, Amazônia, toda essa narrativa que vem sendo formada. Os caras exploram o nosso país por centenas aí de anos, e aí de um dia para noite não vamos mais comprar de quem desmata, né? Como se eles tivessem que resolver alguma coisa dentro do nosso país. Quem decide isso são os brasileiros, né? Mas olha aqui o que o Macron falou em 2019. Macron acusa Bolsonaro de mentir e França se opõe ao acordo
da União Europeia e do Mercosul. Lembrando que o Macron e a Angela Merkel são super amigos, quer dizer que eles estão sempre muito alinhados em relação a políticas internacionais, principalmente no que diz respeito a países da quais eles dependem com o fornecimento aí de alguns produtos como a soja brasileira, tema que já foi tratado no Patreon também. Olha aqui, em 2019, Bolsonaro ataca Alemanha e Noruega por suspensão de recursos para ações ambientais. França acusa Bolsonaro de mentir, né? De novo aqui. Parlamento Europeu acusa Bolsonaro por não ratificação do acordo do Mercosul da União Europeia. Isso aqui é um pouco mais jovem, né? 7 de outubro de 2020. Vejam que interessante, gente. Bolsonaro critica Merkel e diz que a Alemanha tem muito que aprender com o Brasil. Percebam onde isso está levando? Percebam que a questão de ser barrado não é apenas uma questão sanitária, não é uma questão de saúde, é uma questão política. O Brasil está sofrendo uma espécie de retaliação pela comunidade internacional por culpa do posicionamento do presidente Bolsonaro. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Antes que alguém venha acusar e dizer que fulano é bolsomínio, ciclano é de Lula. Esse não é o foco do vídeo, gente. O foco é mostrar que existe sim uma retaliação aqui por conta do posicionamento do presidente, tá? Sem pauta definida, Bolsonaro chega ao G20 e critica a Alemanha. Tudo em relação ao clima aqui, ó. Isso aqui, essa tensão vem desde 2019. Bolsonaro critica interferência da Alemanha e da França no meio ambiente. Como eu acabei de dizer, os dois países normalmente são muito alinhados no que diz respeito a essas políticas externas. Atrapalham o desenvolvimento. Por quê, gente? Porque o Brasil é um país soberano. Ele tem direito de tomar suas próprias decisões porque é um país democrático. As pessoas elas podem escolher, né, junto com seus governantes, aí as melhores políticas para si. Então, não deveria ter esse tipo de interferência internacional. Minha opinião, tem pessoas que vão discordar, tá? Isso aqui, ó, desde julho de 2019. O contra-ataque alemão à política ambiental de Bolsonaro e às suas falas, a Embaixada da Alemanha divulgou vídeo exaltando a conservação de suas florestas e humorístico não poupou críticas ao presidente Bolsonaro. Olha que interessante, então isso aqui já vem de longe, né? Já vem de longe. E pasmem, gente, deem uma olhada aqui, ó, nessas estatísticas de população mundial. Nossa população mundial atingiu aí 7 bilhões 500 milhões de habitantes, tá? Nós temos aqui, né, isso aqui em 2017. E agora nós temos aí uma média, mais ou menos, 7 bilhões 900 milhões da população atual. Tá vendo? Ele vai atualizando aqui a todo minuto, né? E veja que interessante, o país asiático lá é o primeiro do mundo em população, ele concentra quase 19% da população total do planeta. E é interessante que não tem variante lá, não é mesmo? O segundo país mais populoso aqui, a Índia, logo atrás da China. Vejam para vocês, lá tem uma variante. Por quê? Porque ela não pode se opor, né? Ela não pode ser uma frente econômica aí, a China, que ela já mostrou que está liderando economicamente o mundo, todos os países dependem dela. Então, a Índia, obviamente, não pode fazer uma força aí de oposição, né, econômica, então ela tem que ser linchada. Como? Vindo uma variante muito perturbadora e perigosa de lá, que vai fazer com que ela retroceda aí economicamente. Pensem nisso. Os Estados Unidos é o terceiro maior país aí em população no mundo. Olha aí, 333 milhões de habitantes. E curiosamente, lá também não tem variante. Porque as duas potências, né, Estados Unidos e China, os dois que brigam aí pela liderança mundial, não tem variante. Que coisa, não é mesmo? Olha o país aqui, ó, Brasil, na sexta posição aqui, com 214 milhões, né, com 2,72% aí da população. É interessante, né, gente, que aqui no caso do Brasil tem uma variante super perigosa, né? De novo, porque o Brasil resolveu aí adotar, né, uma política que não é uma política globalista, é uma política que vai literalmente oposto às políticas que a gente tem visto aí no mundo todo, principalmente as que saem aqui da Europa. Então ele realmente é uma força de resistência, né, na América Latina. E por consequência disso,
você vai criar aí um pouco de inimigos fora do Brasil e que vão gerar aí essas medidas, como a gente tem visto, de brasileiros sendo vetados de entrar aqui na Alemanha. Não tem nada a ver com a doença, tá, gente? Aí você vai falar pra mim assim, Érica, mas a Suíça reabriu para brasileiros. Realmente, a Suíça abriu as fronteiras para os turistas brasileiros, né? Tem protocolos aqui, saiu a informação aí no mês de junho, né? Protocolos de biossegurança, os brasileiros têm que estar totalmente vacinados, né, com uma segunda dose, poderão entrar na Suíça isentos de quarentena ou de PCR, tem que ter o seguro viagem, tem que ter o certificado digital do Covid, que já foi aprovado aqui na União e já entrou em vigor em alguns países no dia 1º de julho. E aqui tem que ser esses imunizantes, né, os imunizantes que estão aprovados na União Europeia, né, que são os aceitos aí, né? O Sinovac aqui também entrou, apesar de não estar liberado, mas ele também entrou aqui na lista, né? Então tá, mas por que a Suíça pode, Érica? Porque existe uma questão, gente, muito importante financeira entre Suíça e Brasil, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Entenda como brasileiros usam bancos suíços para esconder dinheiro ilegal. Isso aqui, ó, de 2015. Imagine como está a situação hoje, 6 anos mais tarde. Documentos vazados na época, né, de 100 mil contas, só do Banco HSBC que foi investigado na época, mostram a continha de 100 bilhões de dólares. O Brasil provavelmente usava um esquema de corrupção. Provavelmente não, né, gente? Com certeza. Brasileiros têm mais dinheiro na Suíça do que chineses. Opa, que coisa, essa informação é interessante, é? Os brasileiros mantêm ao menos 6 bilhões em Genebra, Zurique e outras praças financeiras da Suíça. Essa aqui, ó, foi em 2011. Isso, gente, há 10 anos atrás. Imagine hoje, né? Em 2021, quanto dinheiro que não tem de político, de corrupção, fora do país. E a gente sabe que a Suíça é um paraíso fiscal. Então, obviamente, existe um interesse de liberar brasileiros para entrar na Suíça. E não é à toa, gente. Vocês têm que entender que a Globo não vai mostrar isso, né? E ainda vão chamar muita gente que traz essa informação de teórico da conspiração. Mas eu tô trazendo os fatos para vocês pensarem fora da caixa, tá legal? Então, fica aí para vocês essas informações do porquê que o Brasil tá aí excluído da comunidade por enquanto e por que a Suíça liberou, tá? Pensem aí, fiquem com Deus, um abraço para todos vocês.